Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vinda à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e desta vez nós embarcamos no Novembro Roxo, que traz aí a importância da conscientização sobre a prematuridade. Pois é, a gente vai falar sobre o nascimento de bebês prematuros e quais são os cuidados que precisam ser levados, é claro, em consideração. E eu queria chamar a atenção porque desta vez essa data ela acontece de forma oficial. Ela já acontece desde 2008, mas dessa vez, em 2025, ela foi de fato oficializada através da lei de número 15.198. E por isso a importância da gente reforçar ainda mais esse bate-papo. E o tema deste ano é Garanta aos Prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes. A gente vai falar sobre a importância do cuidado integral durante a gestação, sobre o que é uma gestação de risco, quais são os cuidados que devem ser tomados e, claro, gente, orientações para as mamães, para a família inteira. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Encaminha para quem você considera esse assunto importante o nosso link de transmissão, pois estamos, é claro, ao vivo. Também gostaria de convidar você a participar dessa consulta. Traz para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que caso você não queira se expor, você tem essa opção. Basta sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer à tona aqui o seu relato, que com certeza vai enriquecer demais o nosso bate-papo e trazer a orientação que você precisa. Encaminha para a gente, então, a sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E eu também gostaria de te convidar para participar, é claro, da nossa enquete, que já está acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Traz para a gente qual é a enquete que está aguardando pela participação, é claro, da nossa audiência. Vamos lá. Para você, qual é o maior impacto do Novembro Roxo ter sido oficializado como uma campanha nacional por lei federal? Uma maior conscientização sobre a prematuridade, mais apoio e informação para as famílias, a valorização do trabalho das equipes que trabalham ali, é claro, no acolhimento e também na orientação de cada um desses integrantes, tanto das mamães quanto dos familiares, e também do fortalecimento das políticas públicas que precisam, é claro, acontecer para abarcar e ajudar essas famílias, obviamente. Gostaria, claro, de te apresentar quem são as nossas convidadas desse bate-papo para lá de essencial nesse Novembro Roxo, na tela. Vamos começar pela doutora Gisele Trasferetti, pediatra especialista em neonatologia. Com mais de 20 anos de experiência em UTIs neonatais, escolheu a especialidade por vocação, pelo propósito de cuidar dos bebês nos primeiros 1000 dias de vida, uma fase aí decisiva para o futuro da criança. Se destaca pela abordagem humanizada e integral que inclui o acolhimento ativo das famílias, especialmente dos prematuros. Entre os principais desafios, cita a sobrecarga emocional e o impacto do estresse no vínculo com o bebê. E agora eu te apresento a doutora Ludmila Berquer, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Com 15 anos de experiência, ela encontrou na medicina uma verdadeira paixão e propósito de vida. Seu atendimento é marcado pela escuta atenta, por decisões compartilhadas e também um olhar humanizado. Entre os desafios, destaca a importância de ampliar o acesso da população à medicina de ponta. Doutoras, sejam muito bem-vindas à nossa consulta com hora marcada. Obrigada, Adriana. É um prazer estar aqui hoje. É muito importante, gente, esse bate-papo. Como eu disse aqui no comecinho, na nossa introdução, dessa vez é a primeira, que acontece essa data, a campanha do Novembro Roxo de forma oficializada, que foi através da lei de número 15.198. E quem vai trazer para a gente um pouco sobre a importância desse reconhecimento, dessa oficialização, é a advogada Daniela Gomes. Vamos ouvi-la. Quando um bebê nasce prematuro, ele entra numa situação de grande vulnerabilidade. Por isso, a lei garante uma série de direitos para proteger tanto a criança quanto a família. Um dos principais direitos é o direito ao atendimento imediato, com UTI neonatal, equipamentos adequados e profissionais preparados. Se o hospital ou o Estado não oferecerem essas condições, muitas vezes as famílias precisam recorrer para a justiça para garantir o tratamento e os juízes costumam agir rápido, porque cada minuto faz a diferença na vida do bebê.
Pensa na situação que essa criança ela tá numa UTI, todo o tratamento tem que ser em urgência, então a gente precisa ter esse cuidado sim e essa garantia por parte do judiciário. O Novembro Roxo também chama a atenção para os direitos dos pais, e especialmente no trabalho. A internação prolongada ela é muito comum nos casos de prematuridade. E isso leva a pedidos de prorrogação da licença maternidade ou a flexibilização da licença paternidade, justamente para que as famílias consigam acompanhar o bebê no hospital sem prejuízo no trabalho. Agora a gente está tendo até umas discussões da licença paternidade, períodos maiores, a própria prorrogação perante o INSS da licença maternidade, porque são temas muito importantes e a gente precisa ter essas garantias. E outro ponto que a gente precisa saber é quando há uma falha no atendimento, como a demora, a falta de estrutura ou o erro médico. A família ela pode buscar a responsabilidade civil, ou seja, se você avaliar que houve negligência e que isso prejudicou o seu bebê, você pode ter direito a uma indenização. E por fim, o Novembro Roxo reforça algo muito essencial. Proteger um bebê prematuro não é uma garantia de sobrevivência, é uma garantia muito maior do que isso e é um trabalho social. Tá? Acompanhar o desenvolvimento depois da alta. Então não adianta nada a gente garantir a vida desse bebê e o depois não ter um cuidado, acesso a terapia e medicamentos. No fim das contas, o Novembro Roxo lembra que cuidar de quem nasce antes do tempo é um dever de toda a sociedade e que o direito tem um papel fundamental para garantir a dignidade e a oportunidade de vida para essa criança. São muitos os direitos que precisam ser garantidos tanto a essa criança, quanto à mãe, quanto ao pai, à família, né? Como um todo, e isso, é claro, é dever da nossa sociedade. E agora eu queria que você explicasse, doutora Gisele, o que é, de fato, o que caracteriza um bebê prematuro? É um prazer estar aqui, Daniele, muito obrigada aí pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui com a gente. E a gente caracteriza esse bebê prematuro, todo bebê que nasce abaixo de 37 semanas. Então, até 36 semanas e 6 dias a gente considera esse bebê prematuro. Mas a gente tem aí algumas classificações, né? Porque a gente vai ver uma diferença desses prematuros, né? Então, um bebezinho que nasce abaixo de 32 semanas, 28 semanas, eles vão ter uns riscos maiores, né? De morbidade, então de sequelas, né, vão precisar de cuidados maiores dentro dessa UTI neonatal do que bebês que nascem acima de 34, 36 semanas. Então, os cuidados são diferentes aí desses bebês. Os desafios, né, são diferentes nesse processo todo. Doutora Ludmila, gostaria de entender um pouco com relação aos fatores de risco, né? Quando a gente fala dessa prematuridade, uma gestação de risco está diretamente ligada? Sim, existem causas fetais e causas maternas que vão caracterizar uma gravidez de risco. Dentre as principais causas maternas, por exemplo, a gente tem problemas estruturais uterinos, anatômicos, aquela mulher que tem uma incompetência istimocervical, ou seja, o colo do útero que não sustenta a gravidez até o final. São mulheres que tendem a entrar espontaneamente em trabalho de parto prematuro. A gente tem também as questões como septos uterinos, miomatoses, que também podem influenciar nessa contratilidade do útero. A gente vai ter as questões médicas como clínicas, né, maternas. Aí vão entrar as comorbidades obstétricas, aquelas questões que foram desenvolvidas na gravidez, que é o caso da hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, é o caso do diabetes gestacionais e outras complicações obstétricas que podem ou começar ou se agravar ao longo da gravidez. Então, todas essas causas podem contribuir para a prematuridade. E ainda tem as causas, por exemplo, como infecções, né, causas pontuais. Aquela mulher que teve uma infecção não tratada, não acompanhada, ou que acabou evoluindo para um quadro maior de septicemia, pielonefrite, ou mesmo alguma infecção intrauterina, né, como a gente chama isso de uma uma infecção coriônica ali do líquido amniótico mesmo. Tudo isso pode contribuir para um parto prematuro. Então, existem várias causas ou vários fatores de risco. É isso que a gente detecta no pré-natal, ou até muitas coisas antes da mulher engravidar, idealmente.
e tenta cuidar, tenta prevenir para que não haja esse desfecho do parto prematuro. Esse é o intuito, né? Por isso que a ausência do pré-natal pode ser determinante. Exato, ou um pré-natal não muito bem acompanhado, ou aquela mulher que faltou às consultas, ou que não teve acesso à rede de saúde, né, para conseguir evitar essas complicações ou tratá-las precocemente, ela acaba estando mais sujeita a evoluir para um parto prematuro e nessas condições que a doutora falou, não só prematuro, mas prematuridades extremas, que são as situações de mais complexidade, né, do ponto de vista neonatal e materno também. Nessa prematuridade extrema, o que a gente pode apontar como causa, né? Aí a gente está falando de um nicho bastante específico, não é, doutora? O que a gente vê muito, né, Ludmila, aí dos prematuros extremos, é realmente essas causas mesmas aí que ela citou, né, da mãe hipertensa, da incompetência cervical. Eu acho que a gemelaridade, né, que a gente vê muito aí na UTI neonatal, os gêmeos, trigêmeos, né, hoje a gente tem visto menos, né, os trigêmeos, mas os gêmeos a gente tem visto muito, é uma grande causa aí que a gente também vê da prematuridade. E aí, quando a gente fala de gêmeos, de trigêmeos, pode vir a estar diretamente associada a uma gravidez fruto de fertilização in vitro, por exemplo? Sim, é uma ótima pergunta. Existem os gêmeos ou até trigêmeos que são concebidos naturalmente, mas quando a gente faz a reprodução assistida, muitas vezes a gente tem uma escolha, né, para tomar em relação ao casal, junto com esse casal, né? Vamos transferir um embrião ou vamos transferir 2 embriões? Hoje em dia, na reprodução assistida moderna, não se transfere mais 3 embriões como existia antigamente, né? Aquela questão de, com mulheres com mais de 40 anos, podia se transferir até 4 embriões, era o limite oficial, pelo CRM, né, pela norma que direciona essas condutas. Mas, hoje em dia, com o advento da melhoria das taxas de reprodução assistida, melhores incubadoras, hoje a gente tem também o arsenal da biópsia para análise cromossômica desses embriões. Com isso, a gente acaba não transferindo alguns embriões, porque tem justamente alguma alteração que possa não implantar, né? Não levar uma falha de implantação, mas com isso a gente também reduz o número de embriões a serem transferidos. Então, a tendência hoje é transferir um embrião euploide, um embrião cromossomicamente normal, bem estudado, bem avaliado, para aquelas mulheres que têm mais de 38, 40 anos, e não transferir vários embriões, que é o que se fazia há 10, 15 anos atrás. E isso foi um caminho, né? Sim, isso foi um foi caminho todo que aconteceu e que hoje se chegou a essa conclusão. Queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso. Antigamente não se existia muito esse recurso da biópsia para análise genética, então muitos embriões não implantavam porque tinham alterações cromossômicas. Conforme vai evoluindo a idade da mulher, a incidência dessas aneuploidias vai aumentando bastante, consideravelmente. Então, se transferia 3 ou até 4 embriões para compensar essa perda de eficiência na implantação embrionária. Para ter uma maior chance de sucesso. Maior chance de gravidez, exatamente. Aí, hoje, como a gente tem o recurso da biópsia, tem o advento de incubadoras que são conectadas em time-lapse, que são o embrião é monitorado ali 24 horas por dia durante todo o tempo de cultivo embrionário na incubadora, então a gente sabe o embrião que tem mais chance de implantação. Aí, com isso, a gente evita transferir diversos embriões, transfere 1 ou 2 embriões que são mais estudados, que a gente tem mais chance de sucesso com eles. E olha que bacana, gente, por onde que caminha a evolução da ciência, né? Porque a gente meio que vai operando, né, e vai trabalhando ao vivo, né, enquanto a coisa vai acontecendo. E aí os ajustes, eles precisam ser estudados para então ser definidos de fato, né, da melhor forma. Queria entender um pouco por onde que caminham os índices da prematuridade aqui no nosso Brasil. Eu queria entender se a gente tem evoluído também junto com a ciência ou se em algumas regiões essa questão ainda é bastante latente. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de 12% dos nascimentos de bebês prematuros, ou seja, num total aí no ano a gente tem 300 mil nascimentos de prematuros, que é uma taxa elevada ainda no Brasil. Uma taxa normal aí que a gente vê mundial por volta de 9 a 10%. Então a gente tem uma taxa além aí do que a gente esperaria, né, em relação aos outros países. E é a grande mortalidade infantil, né? Até 5 anos
o maior risco de mortalidade desses bebês são os prematuros, né? E eles vêm com muita morbidade, com muita sequela, precisando de muito cuidado, de muito acompanhamento pós a saída da UTI neonatal, né? Então, assim, são bebês que custam caro aí para os governos, né? E que deveriam, na verdade, olhar mais para esse cuidado, para esse pré-natal, né, desses bebês, né, porque dessas mães. A gente tem várias formas de desafio, né, nessa questão. A gente tem o desafio da gestação e todo o seu acompanhamento. A gente tem o desafio do nascimento e de todo o cuidado que precisa, né, desse bebê ficar na incubadora, tudo bonitinho. Quando vai para casa, esse cuidado precisa ser mantido, reforçado, e aquela mãe, aquela família precisa ser instruída com a forma de cuidado ideal, né? Exato. Né? Tem ali um cuidado já dentro da UTI. Hoje a gente tem UTIs muito modernas, né? Com incubadoras modernas, monitorização mais eficiente, respiradores, ventiladores pulmonares aí com alta tecnologia, que a gente consegue dar para esses bebês uma qualidade de vida aí, né? Depois melhor, né? Que esses pulmõezinhos, né? O cérebro desses bebês, o intestino, tudo isso está ali se maturando, né? Enquanto estamos ali com ele na UTI. Né? A hora que esse bebê sai, a gente tem que continuar acompanhando tudo isso, né? Toda essa maturidade desse bebê. Então, a gente tem que continuar, às vezes, são bebês que precisam de fonoaudióloga, de fisioterapeuta motora, fisioterapeuta respiratória, terapia ocupacional. Então, são bebês que precisam de muitos cuidados aí e às vezes a gente, no serviço público, a gente não consegue dar tudo isso que esses bebês precisam, né? E acho que é importante também a gente deixar claro que existe uma janela de oportunidade, né? Se o trabalho não for feito naquele momento, muitas vezes a sequela ela pode ficar para a vida inteira. Para a vida inteira, é isso que eu falo muito para os pais, né? A hora da gente intervir é agora, né? Não adianta a gente deixar a fisioterapia para daqui 3 meses, não, é agora que a gente tem que fazer. Né? A gente vê que esses bebezinhos que ficam um leque ali sem fazer as terapias que precisam ser feitas, a gente vai vendo muitas sequelas ali depois que a gente poderia ter intervido antes, né? Então, a gente precisa sempre estar atento e sempre ter essa intervenção o mais precoce possível aí desses bebês. Perfeito. Vamos então para a participação da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, da Clarice Moura, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou com um diagnóstico de pré-eclâmpsia leve e gostaria de entender como os médicos avaliam o ponto exato em que a condição pode se tornar perigosa tanto para mim quanto para o bebê. Olha aqui essa pergunta da Clarice. Essa questão da pré-eclâmpsia ela é bastante comum, entre aspas, entre as mamães, certo, doutora? Sim, tem uma incidência relativamente alta aqui no nosso meio, no Brasil, né? E tem a ver, às vezes, com questões também pré-existentes, ou seja, aquelas mulheres que já são previamente hipertensas ou que não têm acesso a uma suplementação adequada. Hoje já tem evidência de que o cálcio é um dos suplementos que ajuda na prevenção dessa pré-eclâmpsia, prevenção para formas graves, que é justamente que a nossa audiência está aqui perguntando, né? Como evitar essa prevenção ou em que momento que vai se detectar que ela evoluiu de uma pré-eclâmpsia leve para uma pré-eclâmpsia grave. Então, a gente tem a presença do cálcio e também a presença do AS, que é a famosa aspirina, ácido acetilsalicílico, que também atua na prevenção para casos de extremo risco. Não que as pessoas devam se automedicar, né? Porque também, nesse caso, é uma medicação que traz riscos de sangramento, risco hemorrágico. Então, deve ser feito sob acompanhamento e com indicação obstétrica. Nas mulheres que já no início da gestação têm um histórico familiar ou um histórico pessoal sugestivo de pré-eclâmpsia, muitas vezes a gente vai entrar daí com cálcio e o AS em combinação nessa prevenção e vai ver essa mulher com mais frequência. Então, respondendo aí a pergunta da nossa audiência, quando que a gente vai detectar? São 3 fatores que são avaliados. Os níveis pressóricos, né? Enquanto essa mulher está com níveis pressóricos adequados, a gente vai levando a gestação para conseguir uma idade gestacional superior, não tão prematuro. Em seguida, os níveis também dos exames, né, que a gente tem rotina de pré-eclâmpsia para fazer, são uma série de exames de sangue e de urina para monitorar essa condição que é a pré-eclâmpsia.
E em terceiro lugar, né, não menos importante, mas essa tríade também são os efeitos obstétricos, os efeitos fetais, né, no bebê. Então, se o bebê tem alguma repercussão dessa pré-eclâmpsia, uma restrição de crescimento ou alguma alteração no ultrassom obstétrico, pode ser no Doppler, na circulação materno-fetal, né, na circulação hemodinâmica ali para o bebê, aí às vezes a gente vai indicar o parto por alguma questão hemodinâmica fetal também que está relacionada à pré-eclâmpsia. Então, enquanto esses 3 fatores estão estáveis, controlados, a gente pode levar a gravidez até uma idade gestacional mais favorável. Se houver alguma descompensação ou uma piora do quadro hipertensivo, ou uma piora nos exames, ou uma piora nos padrões fetais, aí muitas vezes a gente vai precisar indicar o parto para que não aconteça um desfecho pior, que é o maior medo nessa situação, é evoluir para um óbito fetal intrauterino, que é o que a gente vai evitar a todo custo. Então, se existe alguma descompensação clínica, muitas vezes vai acabar culminando com parto, né? E qual seria essa idade gestacional mais indicada para fazer, então, esse parto, assim, avaliando esse cenário que a doutora está trazendo, mesmo que leve a uma prematuridade, mas a fim de evitar desfechos piores? Na verdade, assim, pro bebê, né, a gente vai aí sempre junto com o obstetra, tentando, né, segurar até o último momento aí que a gente tem a segurança aí pro bebê, né, a segurança que vai nascer um bebê bem, que a mãe vai ficar bem, né, e que a gente vai ter um desfecho bom aí de tudo isso. Então, a gente não tem muito bem ali determinado uma idade gestacional, é mais assim o que realmente, como está essa vitalidade desse bebê intraútero, né? Como está essa mãe, a saúde dessa mãe, para a gente, com tudo isso, a gente conseguir fazer o parto quanto mais tardio aí, né? Chegando perto da idade gestacional de termo, né? A gente vai ter um cenário melhor ali. Sim, né? Idealmente passar os marcos que a doutora comentou, né? Isso. Tem um marco que é a 28ª semana, que a partir daí o bebê começa a ter um pouco mais de viabilidade, menor risco de complicações extremamente graves, né? Exatamente. E o marco das 32 semanas, que aí sim é um marco ainda melhor, né? Os bebês que conseguem superar essa segunda marca vão ter uma chance de sequelas cada vez menor e uma chance de que dê tudo certo, né? Que a gente consiga um bom desfecho maior. Mas a gente sempre vai pesar o binômio, que a gente chama materno-fetal, né? Então, enquanto a mãe está bem cuidada e que as condições obstétricas são controláveis, a gente, como obstetra, também preza, né, pela boa vitalidade fetal, pelo bom desfecho para o bebê. Então, sempre pesando junto. Né? Eu acho que hoje tem uma boa harmonia, né, entre o obstetra e o neonatologista ali, para chegar ao momento certo. Esse acompanhamento, né, de perto é muito importante. Isso. Quais são os sinais que a gente pode indicar para a Clarice, para ela ficar atenta, então, ao longo desse caminhar aí da gestação dela? Eu acho que ela realmente acompanhar muito de perto esse pré-natal, né? Com esses cuidados todos, né? Que a Ludmila falou agora, né? Ver se o obstetra dela está fazendo todos esses cuidados, essas medicações. E a qualquer momento que ela perceber essa pressão dela subir, né? A gente tem o quadro agudo ali da pré-eclâmpsia, né? Então, a pressão alta, começar a ver a visão embaçada, edema de pé muito rápido, né? Ela procurar rapidamente aí um serviço de saúde para já intervir rapidamente. São 3 sinais, né, que são sinais de risco de pré-eclâmpsia, que a gente fala, quando tem pico hipertensivo, em geral, pode ser silencioso, a mulher às vezes não vai sentir nada, ou ela pode ter cefaleia, que é a dor de cabeça, aquela dor mais intensa, ou dor epigástrica, que é aqui no estômago ou na faixa do andar superior do abdômen, que pode ser um sinal de distensão do fígado, algum dano hepático, que tem a ver com a pré-eclâmpsia grave. E os escotomas visuais, que é isso que a doutora estava dizendo, né? Um campo de visão embaçado, pontos de estrelinhas, né? Pontinhos de luz na visão. Então, esses 3 sinais, cefaleia, escotoma ou epigastralgia, essa dor, né, que eu falei, são sinais de risco que ela precisa ir na emergência, procurar uma assistência imediata obstétrica. Mesmo que ela esteja assintomática, é importante que ela tenha um bom estilo de vida, faça exercício, controle os níveis pressóricos,
Tenha um cuidado com ganho de peso na gravidez, não ganhe peso excessivamente, controle, né, as suplementações, como eu falei, faça exames regulares, exames de sangue e de urina que fazem parte da rotina da pré-eclâmpsia e as consultas periodicamente no pré-natal para que a gente tente controlar melhor essa condição. Clarice, é não baixar a guarda e ficar bem atenta, né? Chamar para si essa responsabilidade, tocar adiante, confiar também, porque o que precisa mesmo é fazer esse acompanhamento bem de perto. Muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência, na tela. Agora, então, a pergunta da Rafaela Andrade, de Vitória, Espírito Santo. Rafaela, seja muito bem-vinda. Sua consulta com hora marcada. Existe alguma diferença no cronograma de introdução alimentar para bebês prematuros extremos, que são aqueles menores, né, com menos de 28 semanas? E como saber o momento certo de começar, considerando a idade corrigida? Olha que pergunta interessante da Rafaela. Ótima pergunta da Rafaela, né? Porque aí a gente consegue falar um pouquinho da idade gestacional corrigida desse bebê, né? Então eu falo que a gente sempre tem que respeitar muito esse prematuro, porque um bebê que nasce, que já está, né, com uma idade gestacional cronológica, né, ele já nasceu faz 6 meses, mas vamos supor que ele nasceu com 2 meses antes do que era a idade correta aí dele nascer. Então, um bebê que nasceria com 37 semanas, 40, né, nasceu ali com 32 semanas, vamos supor. Esse bebê nasceu 2 meses antes do esperado. Então, com 6 meses, que é quando a gente começaria essa introdução alimentar de um bebê que nasce a termo, esse bebê vai estar com 4 meses ainda, né, de idade gestacional corrigida. Então, ele não está preparado ainda para a gente iniciar a introdução alimentar dele. É preciso sempre levar em consideração essa idade gestacional corrigida. Isso, exatamente. É muito importante essa idade gestacional corrigida, porque muitas pessoas ali em volta dessa mãe, né, talvez da Rafaela, tá ali falando, o bebê já está com 6 meses, a gente tem que começar a dar frutinha, tem que começar a comer, mas esse bebê não está preparado, nem fisiologicamente, então nem o intestino dele ainda está preparado para receber alimentos, ele ainda não tem a parte motora dele atingida, ali os marcos motores para começar essa alimentação. Então a gente tem que ter um bebê ereto, um bebê que já senta, pelo menos com apoio, e esse bebê ainda não vai estar ali nem enrolando ainda, né? Então assim, a gente precisa ter todos esses marcos, os sinais de prontidão desse bebê para a introdução alimentar, e esse bebê com 4 meses ele ainda não tem. A gente vai ter que esperar mais 2 meses para a gente começar a introdução alimentar desse bebê. Olha só que interessante. Rafaela, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida, que a gente já aprendeu bastante com relação a esse cálculo que precisa ser feito e considerada, claro, com os nossos pequenos bebês prematuros. Para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais a respeito do nosso Novembro Roxo. Já estou te esperando. Seja bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo hoje é sobre o Novembro Roxo. Estamos embarcando na campanha do Novembro Roxo para chamar a atenção sobre a prematuridade, sobre a importância da gente olhar e cuidar melhor dos nossos bebês prematuros e preparar, inclusive, as mamães e as famílias para lidarem aí com essa condição. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, combinado? Também te convido a você participar dessa consulta que foi marcada para você, então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que caso você não queira se expor, não precisa, é só você indicar isso, expor isso para a nossa produção, que a gente vai tomar, é claro, todo o cuidado, mas não vamos deixar de trazer aqui o seu relato para que você receba a orientação que você está precisando, combinado? E a gente tem, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento na nossa rede, no nosso Instagram, que é @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Lembrando que já estamos no segundo bloco, ou seja, o tempo agora para a sua participação é curtíssimo. Queremos saber para você qual é o maior impacto
feito do Novembro Roxo ter sido oficializado como campanha nacional por lei federal. Gente, só para explicar, essa campanha, o Novembro Roxo, já acontece desde 2008, mas em 2025 é que ela foi de fato oficializada pelo decreto, pela lei de número 15.198. Então, na sua opinião, traz uma maior conscientização sobre a prematuridade, traz mais apoio e mais informação também para as famílias, ou traz uma valorização do trabalho das equipes que estão ali, gente, ajudando a essas famílias a lidarem com a prematuridade dos seus bebês, ou o fortalecimento das políticas públicas que são tão necessárias. Clica lá na alternativa que a gente vai debater também sobre esta questão, mas no final do programa, combinado? Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar as nossas doutoras que já estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento delas. Doutora Gisele Trasferetti, pediatra especialista em neonatologia, e também agradeço a participação da doutora Ludmila Berquer, que é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui com a gente, batendo um papo sobre esse Novembro Roxo. Obrigada a você. Muito obrigada. E olha só, eu queria entender, assim, é possível uma mamãe, uma gestante se preparar até antes mesmo da gestação para evitar a prematuridade? Sim, é uma ótima pergunta, né? Porque muitas vezes a gente já detecta no pré-natal e aí o tempo está correndo, né? Então, o ideal é que essa mulher engravide em boas condições de saúde. Então, por exemplo, se ela tem alguma condição de saúde crônica, hipertensão é uma delas, diabetes, outras doenças crônicas, uma cardiopatia, né? O ideal é que essa mulher compense essas condições clínicas, doenças reumatológicas entram aqui também, alterações de tireoide, enfim, uma série de doenças que são comuns à nossa população. Então esse é o primeiro ponto, né? Estar com a saúde em dia, fazer os exames preventivos, fazer os exames ginecológicos também periodicamente, tratar infecções genitais, HPV, alterações de flora genital, tudo isso também vai contribuir para um sucesso no pré-natal. Uma outra coisa que é importante a gente falar que é o tema da idade, né? A idade por si só já é um fator de risco para condições de gravidez de alto risco. Então, mulheres com mais de 35 anos devem redobrar esses cuidados, porque já entram nessa categoria. Então, é importante que se engravide com peso adequado, que durante a gravidez também esse controle de peso seja feito, monitorado, né, de forma rigorosa, para que se condicione o corpo também a que reduza o índice dessas complicações. Durante a gravidez a gente faz também rastreamentos, como o teste de tolerância à glicose, para ver se ela está desenvolvendo alguma tendência à diabetes gestacional. Então é muito importante que a gente atue precocemente, faça as prevenções antes e durante a gestação, para minimizar, né, todos esses riscos. Essa questão que você pontuou sobre uma gravidez com mais de 35 anos tem sido uma realidade cada vez maior na nossa população. Exatamente. E aí, por si só, ela já é caracterizada como uma gravidez de risco. Ainda assim, existe algum tipo de acompanhamento que seja mais necessário para essas mamães com mais idade? Sim, por que, Dani, que essa categoria, né, começa a partir dos 35? Porque justamente a gente está mais sujeito a ter esse tipo de complicações. Então, a incidência de pré-eclâmpsia aumenta com a idade, a incidência de diabetes gestacional também. Então, por isso que tem esse marco e a gente conscientiza as mulheres disso. Mas não quer dizer que uma mulher que engravida aos 40 necessariamente vai ter uma gravidez complicada. Por quê? Ela tem que cuidar da sua saúde, controlar essas condições clínicas, fazer as suplementações adequadas. Com isso a gente consegue minimizar. Uma mulher com 40 que é ativa fisicamente, que faz exercício, que se mantém, né, em boas condições de saúde, às vezes vai ter uma gravidez mais tranquila do que uma mulher de 30 que não toma nenhum desses cuidados, ou que engravidou com sobrepeso, ou que ganhou muito peso na gestação, ou que tem alguma condição clínica que não foi compensada adequadamente. Então, a gente toma mais cuidado para as mulheres que engravidam mais tardiamente e faz com que elas tenham mais consciência do papel delas, como a gente estava falando no bloco anterior, né, para aquela nossa audiência que já tinha uma condição de pré-eclâmpsia. Então, a gente tem que tomar mais cuidados, fazer um pré-natal mais de perto, com mais controle, mais rigoroso, para que a gente evite essas evoluções mais complicadas. É só aquele acompanhamento, gente, mais de perto, que se faz ainda mais necessário nessas questões.
E agora eu queria entender, doutora Gisele, com relação aos primeiros dias de vida do bebê prematuro, né? A gente viu, inclusive, na sua ficha de apresentação, essa importância do cuidado nos primeiros 1000 dias. Queria que você explicasse pra gente o que significam esses primeiros 1000 dias. Sim, a gente tem ali um bebezinho já intraútero ainda, né? Que nasce prematuro, vai para uma UTI neonatal, em que ele precisa ali de todo esse cuidado, né, de profissionais. Então vai ter muitos contatos ali nesses primeiros dias dele, né? Então é enfermeira, é fisioterapeuta, é fonoaudióloga, muitos profissionais médicos, né, que vão estar ali toda hora colocando a mão nesse bebê para examinar, para cuidar. Então é um bebezinho muito manipulado, a gente fala dentro da UTI neonatal, fora todos os monitores que ele fica, sonda, ventilação mecânica nesses bebês prematuros extremos, né, que a gente fala dos menores de 28 semanas. Muitos ali entre 28 e 32 semanas também precisam, às vezes, dessa monitorização e dessa ventilação mecânica também. Hoje a gente tem medicações, né, para ajudar esses pulmõezinhos a amadurecerem mais rápido, melhorarem mais rápido. A gente tenta com que essa invasão, né, desse bebê, essa ventilação seja a mais rápida possível, com intubações precoces, mais rápidas, com as medicações que a gente tem hoje em dia. E com essas ventilações mais modernas que a gente consegue deixar esses bebês mais precocemente estubados e numa ventilação mais gentil para eles, que a gente fala, né? Mas com tudo isso, a gente precisa hoje dos pais ali dentro da UTI neonatal para dar esse carinho, né? Para dar essa atenção para esses bebês, para os filhos deles, né? Antigamente a gente via uma distância muito grande, né, dos pais no cuidado e os bebês que estavam ali dentro. Hoje não, hoje a gente tenta trazer esses pais mais perto desses bebês. Hoje a gente tem o cuidado ali pele a pele, que é o canguru. Então, que a gente deixa esse bebê em contato pele a pele com o pai, com a mãe, e para ajudar também ali já nos primeiros dias essa mãe a produção do leite materno, né, que vai ser muito importante para a nutrição desse bebê. Então, desde o comecinho, essa mãe ser orientada aí nos locais onde a gente tem os bancos de leite, essa mãe começar a ordenhar o leite para vir esse leite da própria mãe para o bebezinho ali dentro da UTI neonatal. Então, normalmente, nesse começo, um bebê prematuro abaixo de 34 semanas, provavelmente eles vão estar sendo alimentados por uma sondinha, né? Então, mas a gente consegue que venha o leite da própria mãe ali para alimentar esse bebê, e a gente sabe que esse leite vem muito rico, né? Com uma parte imunológica ali, que vai ajudar muito esse bebê a se recuperar, que é muito mais gentil aí para todo o intestino dele, do que a gente ter que usar, né, uma fórmula, o leite de outra mãe, né? Hoje nos bancos de leite a gente acaba usando o leite pasteurizado de outras mães também, mães doadoras, que é muito importante a gente ter. Esse trabalho também é um trabalho muito essencial, né, a ser feito, a ser disponibilizado. Porque tem muitas mães que não conseguem, né? A gente sabe que vai até o banco de leite e não consegue extrair o leite, porque elas estão passando por um estresse muito grande dentro daquela UTI neonatal. Né? Às vezes a produção é inadequada. Né? Às vezes a própria mãe também teve o seu parto indicado por alguma questão grave de saúde. Sim, muitas mães estão na UTI. Estão na UTI também. Né? Estão na UTI, elas não estão ali presentes naquele momento com os bebês, né? Então, a gente tem esse momento muito sensível, muito especial, que a gente tem que dar atenção para os bebês e para os familiares também ali junto. Mas é bacana, né, Dani, ver que as maternidades têm tido essa consciência, e as maternidades mais modernas, inclusive, dispõem de uma estrutura para que a família fique junto, né? Alguns leitos de UTI ou de semi-intensiva, né, que é aquele bebê que já está quase saindo da UTI, que a mãe pode ficar junto, dormir ali no leito, do lado da incubadora. Né? Foi um caminho também a se chegar nisso. Eu queria entender
Por que que houve essa mudança? Parece óbvio, claro pra gente, né? Ouvindo até as doutoras comentarem, mas nem sempre foi assim, né? Não. Isso é uma coisa que começou a ser, de fato, num passado não muito distante. Então, da onde que veio? Queria só que vocês contassem pra gente essa história. Que começou a sair muitos estudos com o método canguru, né? Que é esse método do bebê, da aproximação dos pais com o bebê, desse contato pele a pele, que a gente sabe que esses bebês se recuperam muito mais rápido, né? Então, assim, se recuperam de infecções. A parte também deles de maturidade, a gente vê que eles se amadurecem mais rápido. A amamentação acontece de uma forma mais precoce nesses bebês. Então, tudo isso foi mostrando que é um método que funciona, que é um método que ajuda esses bebês. Então, isso foi trazendo uma adequação ali das maternidades para que a gente trouxesse essa família mais próximas aí do bebê. Queria tocar um pouco nos desafios vividos por essa mãe e, claro, também por esse pai ao longo desse processo, né? Porque você ter ali essa condição de um bebezinho prematuro, com tantas dúvidas passando pela cabeça, é o momento mais aguardado da vida da família, e aí é envolvido por muitos desafios, inclusive os emocionais, não é? Sim, eu diria que é um dos quadros mais desafiadores que a mulher pode enfrentar, né? Porque vão ter várias dúvidas passando na cabeça dela. Será que meu bebê vai sobreviver? Será que ele vai ficar com alguma sequela? Questões que são muito sérias. E questões do dia a dia ali, né, dessa rotina, como é que eu vou segurar, né, o bebê, tem muita insegurança, como é que eu vou amamentar, vai dar certo ou não vai, às vezes essa janela de oportunidade de amamentar na golden hour, que é a primeira hora de vida, às vezes ela se perde porque, como a gente falou, né, dependendo de qual foi a indicação obstétrica desse parto, se essa mulher teve uma eclâmpsia ou uma pré-eclâmpsia muito grave, algumas condições a mulher até vai ficar também na UTI, não vai ter esse contato imediato, ou o bebê que foi entubado precocemente ali na sala de parto. Então, ela perde, né, essa oportunidade de amamentar de imediato. E isso é uma coisa também que traz muitos desafios para a mulher. Aquele vínculo, a presença do bebê, o contato, pele a pele, é muito importante não só para o bebê, mas para a mãe criar esse laço afetivo, para reforçar, porque parece óbvio, né, nasceu dela, mas essa construção, ela é diária, né, dia após dia. A construção do vínculo da maternidade, muitas vezes ela vai passar por esse convívio, esse contato íntimo. Então, é muito diferente do bebê de termo que nasce e está ali com a mãe, né, a maioria deles, né. E esses bebês, parece que é cortado o vínculo, né? A hora que a gente tira aquele bebê da mãe e já leva para dentro de uma UTI neonatal, né? Elas sentem esse vínculo um pouco quebrado. Eu acho que a mulher sente um vazio, né? A gente vê muito, até a gente quando está na sala de parto e o bebê é levado, a gente ainda está muitas vezes finalizando ali, se é uma cesárea, por exemplo, terminando de suturar os planos, e às vezes até acaba o parto e a mãe já está lá sozinha, né? A mãe e o pai. Às vezes o pai sai para acompanhar o bebê até a UTI, vezes os pais ficam e às vezes a mãe fica sozinha. A gente, claro, a equipe vai estar ali dando todo o suporte, mas eu acho que começa ali aquela sensação de vazio, que a gente precisa ajudar ela a preencher, né, e ajudar a formação desse vínculo. Acho que é muito importante essa estrutura das maternidades, dessas UTIs mais humanizadas, que tem livre acesso dos pais o tempo todo para ver os bebês. Eu acho que contribui muito, não só para os cuidados, né, mas para a recuperação e para esse vínculo. Tornar esse processo também um pouco mais leve. Exato. Queria tocar um pouco na questão da culpa, porque eu imagino que muitas mamães, infelizmente, ainda, ao viverem essa realidade, ainda acabam se culpando, né? E como lidar com isso, como auxiliar, e a importância do cuidado, né, psicológico também, desse acolhimento. A gente ouve muito isso delas, né? Até porque elas acham que foi alguma falta de cuidado delas que esse bebê acabou nascendo prematuro, né? Então, mostrar para elas realmente que elas fizeram tudo o que elas puderam fazer aí no pré-natal, né? Por isso esse acompanhamento do pré-natal ali, já mostrando para a mãe que ela está fazendo tudo que pode ser feito, né? E mostrando para ela que se alguma coisa ali acontecer no meio do caminho, né, Ludmila, realmente esse bebê vai ter que nascer antes. Então, elas estarem preparadas para esse momento, acho que ajuda muito. Mas elas vão carregar isso, né? Eu acho que é muita conversa, né? Muita conversa. Muito diálogo com a gente, com as equipes.
muitas vezes se deve a alguma fatalidade, Sim. alguma coisa que não podia ser prevenida, né? Então, acho que é importante a gente verbalizar isso, trazer, ajudar essa mulher a se livrar um pouco, ou minimizar essa sensação de culpa, né? Mas a gente vê bastante isso no pré-natal, até em situações que não tem a ver com o tema de hoje, que é a prematuridade, mas aquelas mulheres que têm um abortamento, uma perda gestacional, né? Um aborto espontâneo, muitas carregam também essa culpa, falam, nossa, mas foi aquela medicação que eu tomei sem saber que eu estava grávida. Então, nosso papel também é minimizar essa sensação, porque muitas vezes não tem nada que possa ser feito para evitar uma pré-eclâmpsia, por exemplo. Você vai, às vezes, minimizar aquela forma grave, fazer com que haja um desfecho melhor, né? Reduzir as potenciais complicações, mas às vezes ela carrega isso na herança genética dela, né? Então, às vezes a mãe teve, a avó teve, a tia teve, e às vezes ela vai ter também. Mas nosso papel é tentar fazer com que ela tenha uma forma mais leve, com que isso traga o mínimo de repercussões fetais possíveis, mas nunca passando pela culpa, né? Porque muitas vezes não há nada que ela possa sozinha fazer para evitar algumas questões, né? A incompetência estimocervical, por exemplo, que é aquele colo incompetente. São mulheres que têm um parto prematuro, espontâneo e precoce, muitas vezes um prematuro extremo, né? E que o diagnóstico não podia ser dado antes daquela gravidez. Às vezes aparece essa condição justamente no primeiro parto dela. Então, não tem que ter culpa, acho que tem que ter cuidado, tem que ter ajuda, tem que ter uma boa equipe multidisciplinar, né? Bons obstetras, bons pediatras, e psicólogos, né? Dentro da UTI neonatal também ajuda muito, né? E a gente trazendo dentro da UTI, né, nós médicos, né, os psicólogos, mostrando para ela a evolução, né? Muitos bebês estão evoluindo bem, né? Então, mostrando para elas que esse bebê está evoluindo, está melhorando, né? Elas vão tirando essa culpa, esse peso, né? E esses bebês estão mostrando para elas que eles estão ali fortes, né? E que são capazes aí de se desenvolver, melhorar e mostrar para essa mãe aí que tá tudo bem, que tá tudo certo e vamos juntos, né? E olha só, gente, nesse bate-papo a gente já conseguiu pescar aqui a importância de uma equipe multidisciplinar e inclusive com profissionais de confiança que vão fazer todo esse cuidado, né? Que foi o que a gente leu lá na introdução aqui, na apresentação dessas doutoras, de um trabalho que é humanizado, de acolhimento, individualizado também, de entender não só as questões que embarcam, né, o nascimento de um bebê prematuro, como também todas as individualidades e os desafios de lidar e cuidar dessa mamãe que, obviamente, está passando por muitas questões emocionais, inclusive, né, durante essa trajetória. Por isso que a orientação certa, o cuidado e o acolhimento são tão importantes, muito necessários. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá, agora a pergunta da Fabiana Correia, de São Luís, Maranhão. Fabiana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Depois da alta, quais são os principais sinais de alerta, que pergunta necessária, que indicam que um prematuro pode estar com desconforto respiratório? Nem sempre sei quando eu devo voltar ao hospital. E essa pergunta da Fabiana é a pergunta de muitas mamães, né? Esse medo de, será que tá respirando? Será que tá bem? Tá tudo certo? E aí? Sim, muito boa essa pergunta aí da Fabiana, e a gente sabe que as mães saem de dentro de uma UTI neonatal com muito medo, né? Então, assim, às vezes o bebê não tá tendo nenhum sintoma, não tá nada, mas elas têm muito medo, elas ficam olhando aquele bebê o tempo todo e às vezes até vê coisas que não tá acontecendo, né? Então, assim, é muito importante esse acompanhamento pós-alta, muito de perto desse bebê, né, tendo um pediatra, um neonatologista ali de confiança, que ela vai estar olhando e sempre orientando essa mãe se aquilo que ela está vendo é normal, se aquilo que ela não está vendo não é normal. E assim, pode acontecer desse bebê ter alguma outra alteração respiratória quando sair? Pode, mas normalmente é quando ele pega alguma outra infecção. Por isso que a gente pede tanto que esses bebês prematuros fiquem afastados, né? Fiquem só ali com o papai e com a mamãe, sem visitas, né? Sem aglomerações, sem sair para festas, sem nada, né? Tomar cuidado dos irmãozinhos, né? Que vão para a escolinha, porque podem trazer alguma infecção viral para esse bebê que tem uma imunidade muito frágil,
né? Então, realmente eles podem acabar pegando alguma coisa, alguma infecção mesmo, e a gente precisar ficar de olho nisso. Então, assim, é realmente ver que aquele padrãozinho respiratório, que ela tá todo dia ali olhando o bebê, trocando, tá tudo tranquilinho, é o que ela viu sair ali da maternidade, mudou, né? Ela tá vendo uma respiração que tá começando a afundar ali a costelinha, né? O narizinho abrindo, a fúrcula aqui que a gente fala aqui no comecinho do pescoço afundando. Então, isso são padrões respiratórios que a gente precisa realmente levar esse bebê de volta para uma emergência, na verdade, né? Mas evitar ao máximo a saída desse bebê a um hospital, né? Porque a gente sabe que esse bebê está muito frágil imunologicamente. E se a gente vai a um pronto-socorro, onde a gente tem outras crianças com muitas infecções, esse bebê acaba pegando uma infecção sem necessidade, às vezes. Então, levar realmente se vê essa necessidade do bebê ter esse retorno aí ao hospital. E olha que importante, gostaria só de aproveitar para frisar, porque muitas pessoas falam, mas a fulana tem muito medo, não é bem assim e tudo mais. Não, é preciso respeitar esse momento do bebê, ele precisa ser fortalecido para entrar em contato com outras pessoas, né, para interagir com os familiares, o quanto, o máximo que ele puder ficar ali protegido, né, só entre os familiares, né, a mamãe, o papai e os irmãos, enfim, é o mais indicado. A gente ainda vê uma sociedade assim que não entende muito bem o que é um bebê prematuro, né? Essa fragilidade do prematuro, eu acho. Porque ainda tem muito isso, né? Os amigos querem visitar, ficam ali questionando esses pais, né? Por que eu não posso levar meu filho para ver o seu bebê? Por que não pode o priminho ver o bebê? Por que não pode o tio ver o bebê? Então, a gente tem muito isso ainda. E a gente tem que tentar que essa família consiga ser forte o suficiente para entender que eles não querem voltar para dentro de uma UTI mais. Exatamente. Daí a importância da campanha também, né? Para trazer essa consciência para a sociedade como um todo. E amparar os pais com informações, né? Que é um pouco o que a enquete lá perguntava, né? No comecinho do programa. Inclusive, vou aproveitar para chamar a enquete na tela, vamos conferir o resultado. A gente perguntou para você qual é o maior impacto de um Novembro Roxo ter sido oficializado como campanha nacional por lei federal agora em 2025. Maior conscientização sobre a prematuridade, gente, 59% alternativa mais votada. Na sequência, mais apoio e informação às famílias, a valorização então do trabalho das equipes, esse trabalho maravilhoso e depois, por último, o fortalecimento das políticas públicas. O que vocês acharam do resultado aí da nossa enquete? Eu acho que foi legal. Eu acho que é por aí. Mas o fortalecimento ali ainda dos nossos governantes ali, eu acho que a gente ainda precisa um pouco. A alternativa menos votada precisa ganhar força, né? Por isso, talvez até a justificativa do porque nós estamos aqui sentadas conversando. Porque, exatamente. Como você disse no começo do bate-papo, custa caro, mas é necessário, é um aporte importante. Sim, tão necessário ali no início já, né, dessa saída desse bebê dentro de uma UTI neonatal, né? Então a gente precisa que os nossos governantes olhem para os nossos prematuros, olhem para esse pré-natal bem feito, né, para a gente reduzir essa taxa aí de nascimentos prematuros e de mortalidade, na verdade, dos nossos prematuros. Exatamente. Gostaria demais de agradecer, gente, esse bate-papo mais do que necessário, importantíssimo. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado, se munido de informações que vão de fato salvar a vida, que não seja a sua, a vida de quem você ama, certo? Aproveito para deixar os contatos das nossas doutoras. Gisele Trasferetti, pediatra especialista em neonatologia, deixa, gente, à sua disposição o site, né, doutoragiseletrasferetti.com.br, e o Instagram também deixa aí à sua disposição. E a doutora Ludmila Berquer, ginecologista e obstetra, deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 9 3240 3113, o Instagram Ludmila Berquer, e também está o site aí à sua disposição.com.br. Muito obrigada pela companhia, espero que você tenha aproveitado, desejo a você um excelente restinho de tarde e a gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta de segunda a sexta às 16 horas. Até mais!